coletiva de imprensa da Prefeitura de São Bento do Una, hoje com a presença da prefeita Débora Almeida, da secretária de Saúde, Aline Cordeiro, e do secretário de Administração, Felipe Reis. Seguiremos os mesmos modos das outras entrevistas, passando a palavra para que a prefeita e o secretário façam suas considerações. Em seguida, passaremos para as perguntas da imprensa previamente enviadas e, por último, responderemos também perguntas de pessoas que vão participando aos poucos da nossa coletiva. Então, nesse momento, passaremos a palavra para a prefeita Débora Almeida. Boa noite a todos, a todas. Quero aqui saudar aos secretários Felipe, a secretária Aline, né, que vem se recuperando. Aline que positivou, mas graças a Deus está bem, né, sem nenhum sintomas, vem se recuperando bem. Quero saudar todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Prefeitura, como também Naldinho, Daniel, né, que estão fazendo essa transmissão. Como todas as coletivas, né, eu quero aqui começar para vocês com o nosso boletim, né, que está sendo divulgado agora, dia 26 de maio. Nós temos um acréscimo bastante considerável do quantitativo de casos confirmados de Covid-19 aqui no nosso município. Nós estamos hoje com 93 casos confirmados, temos curados até o momento 27 e óbitos, nós temos 6 óbitos confirmados. Como é que está a questão de leitos? Até o momento nós temos 50 leitos que já estão disponíveis, tanto no hospital municipal quanto no hospital de campanha, e nós temos 20 leitos que estão ocupados. Esta semana a gente vai ter, né, um acréscimo de mais 10 leitos e na próxima semana a gente vai ter um acréscimo de mais 10, chegando aos 70 leitos, né, que foram planejados e programados pelo Comitê de Crise aqui do nosso município. Na semana passada, nós fizemos a coletiva no dia 18 de maio. Dia 18 de maio, nós tínhamos confirmados aqui em São Bento 58 casos e 3 óbitos. Esse quantitativo que nós temos são os casos confirmados, mas com certeza nós temos mais pessoas, né, que apresentam os sintomas e que estão sendo monitoradas, estão em isolamento domiciliar e que não foram testadas porque os sintomas são leves, né, e a orientação é domiciliar, né, do isolamento domiciliar durante os 14 dias, ou até mesmo pessoas que não desenvolveram sintomas nenhum, né, como a secretária Aline, que positivou e que não tem sintomas nenhum. E apesar de ter sintomas leves ou ou ser assintomático, são pessoas que podem estar positivei, né? Mas graças a Deus eu estou bem, né? Assintomática, né? Estou em isolamento desde o início da semana passada, então estou assintomática. Eu quero agradecer a todos que mandaram mensagens, que estão rezando. Logo, logo a gente vai estar aí na luta. Hoje eu venho passar um pouquinho das informações a respeito de como é que está o hospital municipal. Hoje nós temos no isolamento do Hospital Municipal 3 pacientes. Esses pacientes eles estão um pouco caídos, né? Não são pacientes que estão muito estáveis, que estão requerindo mais cuidados. Então nós temos 3 que estão requerindo 3 cuidados, mas esses pacientes eles não estão entubados, né? Os 3 respiradores do município eles não estão em uso. No Hospital Campanha nós temos 17 pacientes, né? Desses 17, 16 já estão positivos e um está aguardando para realizar exames.
todos esses pacientes do Hospital Campanha, eles estão clinicamente estáveis, né, estão sendo acompanhados por nossa equipe de profissionais, né, então eles estão estáveis. Também foi realizado a coleta do material para fazer a realização dos exames dos idosos que ainda permanecem no Hospital Campanha, para que assim a gente possa dar alta ao restante dos idosos. Foi coletado hoje, né, o IgG e IgM, e logo mais a gente vai estar também dando alta ao restante dos idosos do Abrigo São Vicente. São pacientes que estão bem, né, clinicamente estáveis, e se Deus quiser eles vão estarem na casa deles na próxima semana, no início, no máximo, eles já estarão lá. Outra novidade também que a gente está trazendo, Débora, é a teleconsulta, né? A gente está inserindo a partir de, eu acredito que amanhã ou depois a gente já vai estar divulgando nas nossas redes sociais a teleconsulta. Como é que vai funcionar? Nós vamos ter uma equipe de plantão de profissionais, né? Enfermeiros vão estarem de plantão 12 horas, 8 da manhã até 8 da noite. Então, eles vão estar no plantão através do telefone, dando orientações para quem for precisar. Então, nós fizemos um protocolo e essa equipe ela vai estar seguindo esse protocolo e vai estar orientando a população o que ela tem que fazer, se ela apresentar alguns sintomas leves. Então, eu acredito que mais tardar amanhã, nós já vamos estar divulgando nas nossas redes sociais como vai ser o funcionamento dessa teleconsulta. É muito bom isso, Débora, porque assim, o pessoal às vezes fica na dúvida, não sabe se vai para o postinho de saúde, não sabe se vai para o hospital. Então, tendo esse meio de comunicação com a enfermeira e indiretamente com o médico, porque aí as informações vão estar sendo passadas para os enfermeiros e para os médicos. Então, a população vai se sentir mais segura, né, quanto a ir ao hospital, ir para a unidade de saúde, ficar em casa. Então, a gente vai ter essa equipe nos dando um apoio. Eu acredito que vai ser de grande valia esse novo serviço para a gente. Como a Débora falou, né, hoje nossos casos subiram muito, estamos com 93 casos. Volto a pedir isolamento social, a gente está vendo que é o que realmente funciona, é o isolamento social. Então a gente reforça aqui o isolamento social. Temos casos recuperados também, que isso para a gente é uma vitória. Cada pessoa que a gente vê recuperado é uma vitória para nós. Então, vamos continuar nosso isolamento social para que a gente possa controlar esse número. Não adianta a gente estar fazendo nossa parte e você, né, não está fazendo a sua. Nós estamos aqui diariamente trabalhando. A gente não dorme, né, Débora? E não adianta você não estar fazendo a sua parte. Você tem que ajudar a gente também. Então, eu agradeço. Aí a gente vai conversando aí à medida da coletiva. Se forem aparecendo algumas dúvidas, a gente vai conversando. Só complementando o que a Aline falou, além desses 20 pacientes que estão internados aqui no hospital de São Bento, 3 estão no hospital municipal, na área de isolamento, e 17 estão no hospital de campanha, nós temos também pacientes, né, que estão internados em UTI, em Caruaru, em Garanhuns e também em Recife. Inclusive ontem, de madrugada, né, a gente de 10h30 da noite até quase 3 horas da manhã, a gente estava na luta, né, para conseguir uma vaga de UTI, de um leito de UTI para um dos pacientes aqui de São Bento. E aí a gente só conseguiu hoje, às 10 horas da manhã, e aí foi feita a transferência dele, a prefeitura encaminhou a ambulância, né, para fazer a transferência dele, que ele estava em Garanhuns, a transferência para o hospital em Recife. Mas ontem à noite, até consultar, né, o SAMU aéreo, nós fizemos consulta em Recife, porque a vaga que surgiu ontem à noite era para uma vaga de UTI em Petrolina. Então, para vocês terem uma ideia, que a gente tem muita dificuldade, né, para conseguir leitos de UTI. Os leitos de UTI, eles estão lotados. Existe, normalmente, quando o paciente é entubado e ele vai para uma UTI, onde ele tem os tratamentos, um tratamento mais intensivo, a melhora ela é mais demorada, então esse paciente demora mais na UTI. Então, a gente não tem uma disponibilidade de UTI. E a gente pede a compreensão, o reforço que a Aline falou aqui, do isolamento
né, das pessoas, só saiam de casa se realmente for necessário. E quando a gente fala isolamento social, é você ficar em casa, não é você sair, visitar os seus parentes, visitar os seus amigos. Não, porque você pode estar assintomático, você pode não ter nenhum sintoma e você está levando o vírus para a casa dos seus amigos, né? Você pode estar levando para a casa dos seus familiares. Você pode estar, inclusive, às vezes a gente está tendo muita dificuldade, e os casos que a gente tem registrados no nosso município, muitos têm relação, né, com reuniões de amigos, encontros de amigos num bar, numa farra. Então, a gente vem pedir aqui a cada um de vocês, deixem para fazer esses encontros, deixem para fazer essas farras depois, né? Fiquem em casa, só sai se realmente for necessário, utilizem a máscara. A gente não sabe quem está contaminado, né? E as pessoas podem estar contaminadas sem saber. Então, quando a gente faz o isolamento, a gente evita que exista essa disseminação. E outra coisa que a gente percebeu, e a Aline pode complementar, os casos que estão, onde a gente está, assim, mais graves aqui no nosso município, lembra que desde o início nós mostramos para vocês que cerca de 80% das pessoas que seriam contaminadas, elas desenvolveriam ou sintomas leves ou seriam assintomáticas, e 20% desenvolveriam sintomas mais graves. E a gente está percebendo que algumas pessoas, né, que inclusive estão internadas em UTI, internadas aqui no nosso hospital, são pessoas jovens, com menos de 60 anos, né, em torno de 40, 47, 48, menos de 50 anos, mas o quê? Que tinha obesidade, ou então era uma pessoa que já tinha as taxas de glicose, né, hipertensão, e que não controlava. E a partir do momento que desenvolveu, né, que foi contaminado pela Covid-19, esses sintomas eles se agravaram. Então, a gente está percebendo muito isso nos pacientes. Então, a gente vem pedir a cada um de vocês, né, que é importante o isolamento dos idosos, mas é importante também o isolamento e a atenção dessas pessoas que estão no grupo de risco, né, que são os hipertensos, os diabéticos, como também as pessoas com obesidade, não é, Aline? Isso. A gente está fazendo mais ou menos um estudo, Débora, dos casos de São Bento, e a gente está vendo justamente esses pontos que você falou, né? Obesidade, a idade, ela está variando entre 14 anos, 40 anos, né? Nós temos 2 pacientes que eles precisaram ir para a UTI, e a média de idade deles é essa, 40 e poucos anos. Os 2 estão ainda em UTI, né? A gente ainda não teve uma resposta positiva, mas se Deus quiser, logo a gente está tendo. E a gente também observou que essa parte também do pessoal que não tem um controle regular de sono, que farra muito, talvez não seja essa a palavra, mas assim, que não tem uma regularidade, uma atividade física. Então a gente está vendo que os sintomas eles estão vindo mais fortes do que de quem tem uma regularização de uma atividade física. Então a gente está percebendo isso também. Isso, exatamente. E aí a gente reforça novamente com as pessoas, né? Essa importância, esse cuidado, porque a gente sabe, né? A gente sabe que para cada pessoa a Covid-19 reage de um jeito, né? Então, o fato de você ter menos de 60 anos, mas você ter um quadro de hipertensão, um quadro de diabetes, algumas taxas alteradas, né? Como a Aline falou, você tem uma vida desregrada, com falta de atividade física, não tem uma alimentação adequada, né? Noites de sono. Então, isso também favorece que os sintomas, né, da Covid-19 nessa pessoa, eles sejam mais fortes, né? Então, a gente vem novamente pedir a vocês o cuidado e a atenção nesse sentido. Eu vou passar aqui também agora para Felipe, que é o secretário de administração do nosso município, está responsável também, né, pela fiscalização, né, junto com o Romu, com a Defesa Civil, junto com o secretário Teminha, como também a Secretaria de Administração é responsável pela organização dos cemitérios, e a gente está divulgando
no máximo até amanhã, a gente vai estar divulgando um decreto regulamentando a realização dos velórios no nosso município. Então, passar aqui para Felipe também, para ele fazer as considerações. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa coletiva pela primeira vez. Vamos lá. Atualmente nós temos antes de falar do decreto do velório, essa primeira parte, queria falar sobre a questão do decreto 036, que é referente à suspensão de visitas no cemitério de São Bento, que foi necessária em virtude das confirmações dos óbitos pelo Covid, e foi expedido esse decreto suspendendo as visitas em todos os cemitérios do município. Também é de grande valia informar a todos que os coveiros, tanto da zona urbana como da zona rural, receberam os equipamentos de EPI, os equipamentos de segurança, tanto o cemitério da cidade, como também das zonas rurais, Espírito Santo, Queimada Grande, Pimenta e Jurubeba. Todos estão equipados com todos os equipamentos estabelecidos pela Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde. Com relação ao novo decreto, que Débora acabou de mencionar, que será o de número 40 de 2020, referente à regularização, regulamentação dos velórios, que vai ser... Nós já vimos fazendo esse procedimento com as funerárias, eles já tinham conhecimento de algumas medidas que são necessárias, contudo, às vezes ficava alguma lacuna, precisava ser colocado no papel, precisava normatizar. Com isso, como já é de conhecimento de todos, quando se há o falecimento pelo Covid ou por suspeita, não haverá velório, sendo o realizado sepultamento imediato. Pode demorar um pouquinho o sepultamento, questão do sistema funerário, de preparar o corpo e a liberação do hospital, mas de imediato é feito o sepultamento. Outra parte também do decreto é a questão dos velórios, que a causa-morte não seja pelo Covid ou suspeita. A questão do uso obrigatório da máscara, isso daí já é de âmbito estadual e também municipal, limitando a questão das visitas no ambiente do velório para 10 pessoas no ambiente, para não gerar aglomeração. E com relação aos horários de sepultamento, e no caso seriam os horários de velório, a duração do velório. No decreto, no artigo 2º, nos seus incisos 3º, 4º e 5º, estabelece o seguinte: se faleceu, isso para que não seja Covid, tá? Porque Covid tem que ser sepultado de imediato. Faleceu de manhã, o sepultamento será até às 17 horas. Falecendo à tarde, o sepultamento será de 8 horas da manhã do dia seguinte. E falecendo na madrugada, o sepultamento deverá ocorrer até às 10 horas da manhã. E também no decreto, no artigo 3º, ficou suspenso os anúncios em carro de som dos velórios e dos horários do enterro, já com a medida de evitar aglomerações, e também com relação aos lanches, que às vezes as funerárias fornecem lanches no local do velório, aí de certa forma cria-se uma aglomeração. Esse decreto foi estudado pelo jurídico do município, também comigo e com o Hildo, no qual nos reunimos com as 3 funerárias do município e entramos nesse consenso que, de certa forma, acredito que vai amenizar a dor das pessoas, principalmente o pessoal que falece de outras causas, para a questão do velório, que às vezes ficava muito aberto e alguns municípios não tem, outros têm, outros só podem 2 horas. Aí aqui a gente, em consenso, fez esse levantamento e esse decreto vai sair com data de hoje. Amanhã já está sendo divulgado em todas as plataformas da Prefeitura, no Portal da Transparência,
todo para ter a publicidade necessária dos atos da administração pública. Pronto, só reforçando isso que Felipe falou, existe essa necessidade de regulamentar os velórios, porque se você, no ambiente do velório, se você tem uma aglomeração de pessoas, mais do que 10 pessoas, se as pessoas estão sem usar a máscara, né, da mesma forma dentro do cemitério, no momento do sepultamento, no cortejo, você tem uma aglomeração de pessoas, então você pode ter, sim, uma maior proliferação do vírus e contaminação do vírus. Como a gente falou, tem pessoas que não vão desenvolver sintomas nenhum. Então, a gente é um decreto difícil de ser feito, né, porque a gente sabe que o luto, ele é para quem perdeu alguma pessoa, quem está perdendo alguma pessoa na sua família, um ente querido, o luto é um momento, né, que você vive aquela perda e ele é necessário. Então, a gente entrou em contato com as funerárias de São Bento para que a gente pudesse disciplinar de uma forma que a gente pudesse estar pensando na parte sanitária, nos cuidados para evitar essa contaminação, mas também pensando na parte da população nesse momento de luto, para que ela pudesse estar velando o corpo desse ente querido. A gente sabe que é um momento muito difícil, e realmente é muito difícil. E aí, como o Felipe reforçou, quando acontece um óbito, né, confirmado por Covid-19 ou suspeito, a gente não tem o velório, né, o sepultamento é de imediato. Então, esse aí é um decreto que a gente está disciplinando também. E a gente pode abrir, quer complementar, Felipe? Isso, só um momento. É bom enfatizar que essa questão do Covid e dos suspeitos é uma recomendação do Ministério da Saúde. A gente também recebeu a recomendação do Ministério Público, que também falou da expansão dos cemitérios. Então não é uma invenção nossa, realmente são uns ditames sanitários e veio de cima para baixo. Aí só estamos regulamentando para entrar em um consenso com as funerárias. Exatamente, Felipe. E aí a gente né, eu quero agradecer também às funerárias, né, que nos ajudaram na construção desse regulamento, e a gente espera que as pessoas não precisem, né, tá fazendo velório, ninguém perca um ente querido, mas pelo menos a gente fez essa regulamentação pensando em cada um. A gente pode também, Daniel, abrir agora para as perguntas, porque aí a gente vai respondendo, e aí se tiver mais alguma coisa a gente vai complementando também. Daniel? Eu acho que ele foi... Deixa eu falar só aqui enquanto ele está vendo está resolvendo um problema aqui. As barreiras sanitárias. Daniel, a gente pode fazer as perguntas agora e aí depois a gente complementa para evitar a repetição das perguntas. Claro, perfeito. Vamos começar com as perguntas, pelas perguntas cadastradas da imprensa. Vamos começar pelas perguntas enviadas por Naldinho Oliveira, da TV SB1. A exemplo do governo de São Paulo, algumas prefeituras estão antecipando os feriados. O município de Garanhuns, por exemplo, antecipou os feriados civis como medida para aumentar o isolamento social. São Bento do Una estuda essa possibilidade? Todas as semanas, nós fazemos a reunião do Comitê de Crise, né, que é formado pelos secretários municipais. E aí nós fizemos uma reunião na última segunda-feira, e desde a segunda-feira a gente vem debatendo sobre essa antecipação dos feriados, que aconteceu em São Paulo, aconteceu também em Caruaru, Garanhuns, e aí amanhã, na quinta-feira, a gente tem uma reunião novamente do Comitê de Crise. Mas uma coisa que a gente percebeu é o seguinte aqui em São Bento. A gente percebeu que o maior índice de contaminação que a gente está tendo até o momento, nos casos que foram confirmados, eles estão acontecendo exatamente por reuniões familiares, por encontro de amigos. E aí a gente percebe que quando é no sábado, no final de semana, no final do sábado ou no domingo, é onde a gente recebe mais denúncias, né, de estar acontecendo
as pessoas saindo da cidade para ir para a zona rural, né, para bares, ou então fazendo as farras, se reunindo. Então, a gente percebeu também, uma das coisas que a gente está levantando e está estudando, é que a gente pode estar também com antecipação no cenário de São Bento, com antecipação dos feriados, a gente pode estar também estimulando as pessoas a fazer essas reuniões, né, como é feriado, a fazer essas reuniões ou até a viajarem, né, para outras localidades. Então, a gente está avaliando também isso de início, Naldinho, e todos vocês que fazem a TVSB UNA, a gente não pensa, né, em antecipar os feriados, né, diante do contexto que nós analisamos até o momento. Então, a gente não pensa estar antecipando esses feriados, porque a gente acredita que se a gente antecipar esse feriado, vai acontecer isso. Então, a gente vai ter mais reuniões de amigos e familiares ou até as pessoas viajando. E aí pode estar aumentando a contaminação. Mais uma pergunta da TVSB UNA. Ainda são poucas as pessoas que são testadas mesmo com sintomas. Existe teste, principalmente aqui em São Bento do UNA, que mostra a situação das pessoas que possivelmente já tiveram ou que tenham o Covid-19? Nós temos 3 tipos de testes que são realizados para verificar o Covid-19. Tem outros testes que estão sendo estudados, mas nós temos 3 testes. Nós temos um primeiro, que é um PCR, que eles falam, que aí ele é feito com a coleta do suave. O que é isso? Você faz com um cotonete, né, é colocado no nariz, nas 2 narinas, ou então no céu da boca. E aí se tira aquela secreção e esse material é encaminhado para o laboratório do governo do estado. Tem outros laboratórios também que em Recife faz a análise desse material. E aí verifica se existe o vírus, a contaminação de vírus nessa secreção. Ele pode ser feito a partir do 3º dia de sintomas até o 7º dia, mais ou menos em torno disso. Nós temos um outro teste, que é o teste rápido, que foi o que foram encaminhados pelo Ministério da Saúde para os municípios e para o governo do estado. De início, a recomendação do Ministério da Saúde é que esses testes fossem realizados a partir do 7º dia do início dos sintomas. A gente percebeu que estava dando muito falso negativo, e aí foi um consenso, né, que passou a ser adotado a fazer esse teste rápido apenas a partir do 10º dia de sintomas. E aí existe uma regulamentação de quem pode fazer esse teste rápido com esses testes que foram recebidos pelo Ministério da Saúde, né, profissionais da saúde, profissionais de segurança, pessoas que são conviventes, que tiveram contato com esses profissionais, né, profissional de saúde ou profissional de segurança, como também idosos, né, com sintomas graves, ou, né, as pessoas que estão internadas aqui no Hospital Municipal, conforme a orientação médica. Então, é feito esse teste. E existe um outro teste que é realizado também em laboratórios, né, tem laboratório em Lajeado, laboratório aqui em São Bento, laboratório em Belo Jardim e outras cidades também que estão fazendo esse laboratório, esse exame. Esse exame, ele analisa se você tem os anticorpos. A gente tem 2 tipos de anticorpos falando de Covid-19. Eu vou tentar falar de uma forma bem leiga, mas que vocês possam entender um pouco do que seja isso. É IgM e IgG, que são os anticorpos, eu esqueci o nome, você quer os anticorpos, né? Que é o IgM e o IgG. O IgM são aqueles anticorpos, aqueles soldados que a gente tem de defesa do nosso organismo quando a gente tem uma infecção. Eles são os primeiros a aparecer no nosso organismo para tentar eliminar aquela infecção. E o IgG são aqueles soldados mais que eles ficam de forma permanente no nosso organismo, nos defendendo de forma mais permanente de uma contaminação, de uma infecção. Então, nesses laboratórios particulares, eles estão fazendo essa análise desses anticorpos. Então, por exemplo, se você faz um exame nesse laboratório e você tem IgM positivo e IgG positivo, quer dizer que você foi contaminado já há alguns dias, você ainda está transmitindo, você está com quadro de infeccioso, né?
e que você ainda não está curado. Se você fizer um exame desse e você der IgM negativo, que são aqueles soldados iniciais que eu disse, ele dá negativo, dá não reagente, e o IgG dá positivo, quer dizer que você já teve, né, o Covid-19 e você já está curado, você já não está mais transmitindo. Então, tem esse exame também que poderá ser feito. E é exatamente esse exame que a Aline falou, que nós estamos fazendo nos idosos, né, que são do abrigo São Vicente, que foram internados. Os 9, né, que voltaram para casa, que voltaram para o abrigo, dos 9, 6 tinham positivado, tinha dado positivo. Então, nós fizemos esses testes de anticorpos e eles já estavam com o IgG positivo e o IgM negativo, que comprovava a cura, né, para o Covid-19. E 3, eles não foram positivados, né? Eles não foram contaminados pelo Covid-19. Nós, inclusive, repetimos o teste, né, por meio do SUAB. E aí a gente vai estar essa semana fazendo esse teste, né, dos idosos que ainda estão no hospital de campanha aqui no nosso município. E, se Deus quiser, o IgG dando positivo e o IgM negativo, eles vão estar voltando, graças a Deus, para o abrigo. Mas a última pergunta aqui da TV SB1, do Naldinho Oliveira. O decreto número 38, de 15 de maio de 2020, decreta que desde o dia 16 desse mês é obrigatório o uso de máscara. Como é feita a fiscalização? E se a pessoa for pega sem máscara, existe alguma advertência? Daniel, foi inclusive aprovado no Congresso Nacional um projeto de lei, eu não sei se já foi para o Senado, mas com a possibilidade de se multar aquele cidadão que não está fazendo uso da máscara numa multa em R$300. Hoje, né, é obrigatório a utilização da máscara. Aquelas pessoas que não estiverem utilizando a máscara, a polícia, inclusive, a guarda municipal, o ROMU, né, podem, inclusive, abordar aquela pessoa, convidando ela a voltar para casa ou ela colocar a máscara. A gente pede às pessoas que as pessoas utilizem a máscara, porque a máscara ela é importante para a sua segurança, para a sua saúde, para a sua proteção, porque a partir do momento que você está utilizando a máscara, já diminui o risco da contaminação, né? Porque o vírus ele pode estar no ambiente, às vezes você encontra uma pessoa, sem a gente perceber, a pessoa, na medida que ela está conversando, ela pode estar expelindo partículas, né? E aí você pode, de saliva, você pode estar sendo contaminado, como você também pode estar contaminado e não tem sintomas, e está contaminando as pessoas. Então, a gente pede às pessoas para que elas possam utilizar a máscara. E existe essa fiscalização, esse acompanhamento. Mas, realmente, a gente pede a compreensão e a consciência das pessoas que estão utilizando a máscara. E aí, outra coisa também, dentro dos supermercados, dentro das farmácias, quitandas, prefeitura, hospital, ali dentro você, obrigatoriamente, você só vai poder entrar se você estiver utilizando a máscara. E como o Felipe falou, também, nos velórios, obrigatoriamente também. Então, dentro, se você não tiver, você vai ser convidado a se retirar e, inclusive, a voltar para a sua casa. E Oi, Daniel. Oi, Não, Felipe. Na Feira Livre também a gente está fazendo a fiscalização juntamente com os fiscais da feira. Inclusive, tem 2 feirantes que foram advertidos e eles não vão vir nessa próxima feira, porque infelizmente eles estão se negando a utilizar a máscara. Infelizmente a gente não pode admitir já esse tipo de posicionamento no nosso município. E eles já foram orientados, tanto pela Defesa Civil como pela Vigilância Sanitária, mas insistem a utilizar de forma inadequada a máscara. Aí eles foram advertidos e na próxima feira eles já não comparecem. E a utilização da máscara, inclusive em país onde o pico da pandemia, né, eles já estão com menor número de contaminação, ele passou a ser obrigatório, né? Você ligando a televisão, você vai ver países da Europa, países da Ásia, onde a utilização da máscara passou a ser obrigatória. Com certeza,
a gente vai passar a utilizar a máscara durante muito tempo. Necessariamente a gente vai estar utilizando a máscara. Vocês podem ver, se você pesquisar no Google, algumas matérias, quando nós tivemos a gripe espanhola, no início do século passado, em 1918, fotos e imagens das pessoas naquela época, eles, mesmo depois da pandemia, né, quando aconteceu, as pessoas durante muito tempo, elas utilizaram a máscara. Algumas vezes quando você viaja, e você encontra principalmente o japonês, o asiático, eles já têm um costume que a gente não tinha, né? Bastava eles estarem um pouco resfriados, eles já estavam fazendo uso da máscara. Então, quem ainda não se adequou, ainda não está adaptado a utilizar a máscara, é importante que você comece a se adaptar, a fazer uso da máscara, porque ela vai ser necessária durante muito tempo. Ok, vamos agora para a pergunta de Guilherme Aguiar, do blog Fala PE. Mesmo após a ação conjunta entre o Ministério Público, Defesa Civil, Prefeitura através da Ronda Municipal e Polícia Civil e Militar, o Ministério Público do Estado divulgou um ranking onde São Bento do Una tem um dos piores índices de isolamento social, em antepenúltimo. A que se deve esse resultado e como a senhora recebe essa notícia? Inclusive, agora há pouco, a gente estava conversando sobre esse ranking de isolamento, que aí a gente querendo saber como era feito esse isolamento. Eles verificam, é como se fosse feito um rastreamento das pessoas por meio do celular, pela localização delas. Então, cerca de 50% da população de São Bento do Una, ela mantém o isolamento, mas uma outra parte, 50%, ela não mantém. Então, a gente ainda nós temos aqui em São Bento as pessoas que trabalham nas atividades essenciais, né, que estão funcionando. A gente tem aqui em São Bento a produção da avicultura, a produção agropecuária. Então, isso é contabilizado também. Nós temos as pessoas que estão na zona rural, que aí já são isoladas também não estão nos povoados. Então, a gente não tem como mensurar exatamente onde essas pessoas estão, mas a gente vê que existe uma consciência por parte da população, mas ainda existe uma falta de consciência de outra parte da população. Então, a gente sempre vem reforçar isso, e aí a operação que nós fizemos com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, nós tivemos um fórum na sexta-feira, no comércio, a fiscalização do comércio, aquelas atividades não essenciais, né, que estavam em funcionamento, e aí foram a fiscalização e foi solicitado o fechamento daqueles estabelecimentos, e aí nós fizemos também uma outra fiscalização com foco nos bares, que aconteceu no final de semana, e nós estamos encaminhando um relatório, um ofício para o Ministério Público e para a Polícia, pedindo novamente esse reforço nessa fiscalização, principalmente nos finais de semana, que é onde a gente está vendo que está acontecendo o maior índice de contaminação, está acontecendo nesse funcionamento irregular desses bares e nessas reuniões entre amigos. Passaremos agora as perguntas enviadas por Risângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. A Feira Livre de São Bento do Una será mantida para o próximo sábado? A Feira Livre é uma das coisas que a gente, toda semana, o primeiro tópico da nossa pauta. É exatamente a Feira Livre. A Feira Livre, ela acontece aqui em São Bento do Una, não é, Felipe? Na sexta-feira, ela acontece ali ao lado no mercado público, e nós temos a Feira Livre também acontece aos sábados, que aí ela fica distribuindo em mais ruas aqui do nosso município. Ela vem sendo limitada apenas a alimentos, né, frutas, verduras e gêneros alimentícios. Existe a obrigatoriedade para que as pessoas utilizem as máscaras, né, já existia antes mesmo do decreto do governo do estado para a utilização das máscaras. E a gente analisa o seguinte: se a gente suspende a feira, a gente cancela as feiras,
a necessidade da população em comprar os alimentos, em comprar as verduras, em comprar as frutas, em comprar os gêneros alimentícios, ela vai continuar existindo. Então, o que é que vai acontecer? As pessoas que vêm da zona rural, as pessoas que precisam fazer a compra na feira livre, elas estarão indo todas para o mercado, né, ou para os mercados e para as quitandas, que é um ambiente fechado. Então, o que é que a gente orienta? A feira, ela continua, né, ela não vai ser suspensa, ela continua. Ela é um ambiente ao ar livre, externo. Nós fizemos o distanciamento dos bancos, a obrigatoriedade da utilização das máscaras, como o Felipe falou, aquele feirante que não tem, né, ele vai ser retirado, como a gente já está com as orientações, a vigilância sanitária vem acompanhando. E assim, é necessário que ela aconteça para que nós não tenhamos um desabastecimento da população. E se você cancela a feira, você leva as pessoas para dentro dos supermercados, para uma aglomeração num ambiente fechado. Então, a feira do próximo sábado, ela está mantida, Rosângela. Vamos a mais uma pergunta da TV Diário de São Bento do Una. Lembrando que essa pergunta foi enviada antes dos resultados atuais. Segundo o último boletim, São Bento do Una registrava 81 casos confirmados de Covid-19. Destes casos confirmados, quantos são considerados graves? Nós temos aqui... Eu estou olhando aqui, fazendo o negócio aqui. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Pedir desculpa porque a vocês, é porque a gente faz o contrário, a gente bota a tela para um lado, ela aparece do outro. Exato. Aqui nós temos cerca de 20 pessoas estão internadas aqui no nosso hospital municipal. Então, a partir do momento que você está internada, nós temos pessoas que estão precisando de um cuidado maior, de uma atenção maior. E aí nós temos também pacientes que estão também internados em UTI, né, em hospitais, em Caruaru, em Garanhuns. Então, a gente tem cerca de 30 pacientes que estão ou internados aqui no Hospital Municipal ou no UTI. Então, cerca dos 93 que a gente divulgou hoje, deixa eu só confirmar aqui, dos 93 casos, nós temos 27 que já estão curados. Nós temos cerca de 25, 28 pessoas, né, que estão num estado grave, internados aqui no Hospital Municipal ou em UTI. E aí a gente já tem 27 que estão com cura. A última pergunta de Rosângela Espíndola, da TV Diário de São Bento do Una. Estamos enfrentando um vírus que tem sintomas similares à gripe. Isso tem confundido a população que já fica com receio de estar com o novo coronavírus. Em que momento as pessoas devem procurar o atendimento hospitalar? Pronto, como a gente anunciou aqui para vocês, eu estou confundindo aqui o negócio aqui. Como nós anunciamos aqui para vocês e a secretária Aline anunciou, a gente está colocando agora o teleconsulta. Acredito que amanhã a gente já vai estar disponibilizando esse telefone para vocês. Então, vai ter o atendimento por enfermeiras, com o apoio também de um médico. E aí você vai poder relatar para esse atendente o que é que você está sentindo. Tem pessoas que vão ter sintomas leves, né, que não vai necessitar tomar qualquer medicamento, mas não ter pessoas que vão ter com sintomas um pouco mais acentuados, ou então vai ter a necessidade de ir para um atendimento no posto de saúde, na unidade básica de saúde, ou no hospital municipal. Então, se você tem falta de ar, então é importante você ir para o hospital municipal. Se você tiver com febre, né, uma febre mais consistente há 2 dias e não cessa, então é importante também. E aí, esse atendimento no teleconsulta vai poder orientar você também, né? Passar também para a Aline, que a Aline possa estar passando uma orientação melhor, Aline.
Isso, Débora. Como você falou, né, nós vamos ter a equipe de enfermagem que vai estar prestando essa assistência e a gente fez um protocolo, né? E esse protocolo vai ser seguido por toda a equipe, né? Quanto os critérios de internamento, de procurar o hospital municipal ou a atenção básica, né? E as meninas, as enfermeiras, elas vão estar sempre orientadas pela equipe médica da atenção básica, os médicos da atenção básica que vão estar dando esse suporte na teleconsulta. E reforçando também que as unidades básicas de saúde que nós temos, Povoado do Gama, Jurubeba, Vila do Espírito Santo, Povoado da Pimenta, Queimada Grande, como também os postos de saúde aqui na zona urbana do nosso município, Alto Santiago, Balança, Rua Nova, Santa Afonso e o Pax, que fica ali na Joaquim Nabuco, eles também, o paciente, né, você que estiver sentindo algum sintoma, você também pode ir até essa unidade básica de saúde também. E o hospital municipal, né, durante 24 horas também a gente tem um atendimento. Vale salientar também, Débora, que assim, o horário de atendimento nas unidades de saúde, eles estão sendo marcados para não gerar aglomeração de pessoas. Então, entre em contato, cada unidade tem um telefone, nós já disponibilizamos por via da internet os números das unidades. Então, liguem e marquem a consulta, porque aí você não precisa ir mais de uma vez até a unidade para marcar, você marca e já vai no horário que foi passado pela equipe da unidade. Muito bem, passaremos agora para as perguntas de César Silva, do blog Bastidores da Notícia. Diante do pronunciamento da Organização Mundial da Saúde, OMS, do não uso da cloroquina, quais as medidas do município, já que faz o uso desse medicamento? A cloroquina e a hidroxicloroquina, como a gente falou na última entrevista que nós tivemos, ela está disponível no hospital municipal e conforme a avaliação do médico, né, ela é prescrita ou não para o paciente. Nós, inclusive, fizemos a aquisição de 2 equipamentos, mais 2 equipamentos de eletrocardiograma, para que pudesse avaliar esse paciente. Então, tá a critério, nós temos um protocolo médico aqui no nosso município, né, onde tem essas orientações, e conforme a prescrição médica, conforme a consulta médica, esses medicamentos, eles são prescritos para os pacientes. Então, tudo é analisado conforme a condição clínica de cada um desses pacientes, né? A gente faz uso da ivermectina, da azitromicina. No hospital municipal, nós temos a cloroquina, a hidroxicloroquina, como também outros antibióticos, né, que nós temos também, fazemos uso aqui no nosso município, como também anticoagulantes e outros medicamentos que fazem parte do uso e são comuns de uso nos hospitais e para o tratamento dos pacientes do Covid-19. Mais uma do blog Bastidores da Notícia, do César Silva. Recentemente, a CNN apresentou uma pesquisa do IBOP em que afirmava que municípios que adotam o uso de hospitais de campanha aumentou o fluxo do vírus, contaminando pessoas e, na sua maioria, profissionais de saúde. A prefeita, de acordo com esses dados, que chegou a 89,5%. Olha, eu não cheguei a ver essa pesquisa de hospital de campanha, mas depende de como o hospital de campanha está funcionando. O nosso hospital de campanha, ele tem um isolamento, né? Ele tem um funcionamento interno. Lá só está ingressando no hospital de campanha os pacientes. Você tem um primeiro atendimento na urgência do hospital municipal e aí, dependendo do seu estado clínico, ou você fica na área de isolamento do hospital, ou você vai para a área de isolamento, ou você vai para o hospital de campanha. Então, não tem a entrada ou ingresso das pessoas. Os nossos profissionais de saúde, desde março, nós fizemos a aquisição dos equipamentos de proteção individual. Eles vêm utilizando os equipamentos de proteção individual, né, completos, principalmente nessas áreas de isolamento. O índice de contaminação dos nossos pacientes, dos nossos profissionais de saúde é muito baixo, né, Aline? Muito baixo, né? Muito baixo.
E, assim, eu não concordo com essa pesquisa, não. Eu não cheguei a ver essa pesquisa, eu não sei como foi o funcionamento desses hospitais de campanha, né, se não foi aberto para todos, então eu não posso nem falar mais sobre essa pesquisa, porque eu não tenho conhecimento. Aline. Outra coisa também a respeito do funcionamento do hospital campanha, Débora. Caso a gente tenha algum caso que ele não é confirmado e ele vá para o hospital campanha, ele também tem uma enfermaria que ele fica isolado lá. O pessoal que é positivo fica em uma enfermaria e quem não é positivo, ele fica isolado em outra enfermaria. Então não tem a junção antes da gente ter a certeza. Quando o paciente está positivo, é que a gente faz a junção, mas aí tem essa separação lá no Hospital Campanha também. Citar só o exemplo, né, Aline, dos idosos do Abrigo São Vicente. Né? Então, quando nós trouxemos os idosos lá do Abrigo São Vicente, nós tínhamos inicialmente 18, 11 tinham testado positivo e 7 tinham testado negativo. Então, quando eles vieram, eles ficaram numa área eles ficaram separados. E aí, a semana passada, 3 deles, né, que aí nós repetimos, porque poderia ter a possibilidade do teste rápido ter testado um falso negativo. Então, os 3, né, que testaram negativo e que foi confirmado negativo pelo SUAB, eles estavam na área de isolamento e retornaram, né, para o abrigo e não foram contaminados. Então, depende muito do manejo de cada hospital de campanha, como no nosso, né, a gente está tendo esse cuidado, também está tendo esse cuidado com os profissionais de saúde do nosso município. A última pergunta do César Silva, do blog Bastidores da Notícia. Com essas ações de combate ao Covid-19, o município já gastou quanto com essas medidas de enfrentamento? Aline, você já tem o valor atualizado de hoje? Débora, eu acho que está chegando mais ou menos tem 270 mais ou menos, uma média aqui que eu estou fazendo de hoje. Porque nós tivemos a aquisição de alguns equipamentos hoje. Aí eu estou fazendo uma média aqui de 270 mil, né? Salientando que o que entrou, né, ainda continua os mesmos valores que a gente vem falando em todas as coletivas, né? Não tivemos repasses novos, nem do governo federal, nem do governo estadual, né? Desde o início os valores são os mesmos. Então a gente vem se mantendo com os mesmos valores. Eu acredito que já vai na média de uns 270, Débora, porque teve a aquisição de alguns equipamentos que são um valor um pouquinho maior hoje. Nós recebemos aqui no nosso município 147 mil, né, que veio do Ministério da Saúde, e 120 mil que veio do governo do Estado. Foi aprovado um projeto de lei no Congresso Nacional para vir a destinação dos 5 milhões e meio, que seria para os municípios recompor as perdas de FPM e de Fundeb e todas as outras perdas. O projeto ainda não foi sancionado pelo presidente da República. O prazo para sanção é amanhã, dia 27 de maio. Então, o que nós temos é isso. A gente fez, inclusive, a aquisição de um novo respirador, né, com recursos do próprio município, no valor de 80 mil. E a gente está fazendo também a aquisição de outros equipamentos. Como eu disse, nós compramos eletrocardiogramas e a gente também está fazendo a aquisição de como o nome é processadora, né, Aline? Da máquina de raio-x. Isso. E o gerador também, né, Débora? Bomba de infusão também a gente está adquirindo, está chegando. Eu acredito que até sexta-feira a bomba está chegando. A processadora eu acredito que vai mais aí uns 8 dias para ela chegar, porque a gente está precisando desse material para dar continuidade ao trabalho. E a gente tem muito a dificuldade, né, vocês que estão todos nos ouvindo, os fornecedores na entrega dos equipamentos, na entrega de medicamentos, na entrega de equipamentos de proteção individual. Então, a gente entra em contato com os fornecedores, a gente solicita. Então, normalmente eles não têm para pronta entrega, né? Você comprar e você já receber no outro dia, tem um prazo. Nem sempre os fornecedores estão cumprindo com esses prazos. Então, a gente está tendo dificuldade. A gente não está desabastecido porque a gente tem um quantitativo de medicamento bom no nosso município, mas a gente tem realmente a dificuldade
na entrega de medicamentos, na entrega de testes rápidos, na entrega dos equipamentos. Então, existe uma demora para que esse fornecedor possa estar entregando a mercadoria. Isso é uma queixa geral, Débora, não só do município de São Bento. Todos os municípios estão com essa queixa quanto à entrega de EPI, de medicamento. Mesmo às vezes a gente já tem, com o dinheiro, né, a gente não consegue o produto que chegue em tempo hábil. Né? A gente está tendo prazo de 10 dias ou mais para o produto chegar. Isso, exatamente. Última pergunta da imprensa. Paulo Muniz, do blog O Abelhudo. Na reunião ontem da AMUP, com a bancada de Pernambuco na Câmara Federal, no momento desse de pandemia, distribuir 280 veículos Jeep Renegade para guardas municipais não seria um luxo desnecessário? Na verdade, esses jipes, né, que foram distribuídos pelo governo federal, né, foram jipes da Fiat, a gente não sabe precisamente como foram feitas essas distribuições. De início, São Bento estava contemplado, né, Felipe? Felipe, inclusive, o secretário Felipe e o secretário Teminha participaram de uma reunião na MUP e com a estrutura do governo federal sobre a distribuição desses com o secretário de segurança, né? com o secretário nacional de segurança. E aí depois São Bento foi excluído e a gente não sabe, alguns municípios não receberam nada, né, para fazer dar esse apoio nas guardas municipais com esses veículos, que seria para a guarda municipal, e outros receberam um quantitativo maior de veículos. Esses veículos, eles têm uma destinação específica que seria para as patrulhas do Maria da Penha, né? E também para a questão de fiscalizar vulneráveis, né? Idosos e também crianças. Então, seria específicos. Então, realmente eu não sei como foi feita essa destinação, se já existia esse recurso. Então, confesso que a gente não sabe exatamente como foi feito. Ontem, na reunião da AMUP, nós tivemos o prefeito José Patriota, até antes de entrar aqui, eu ainda entrei na videoconferência que está tendo com o prefeito José Patriota e o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, onde a gente está firmando uma parceria, AMUP e Universidade Federal de Pernambuco, para a realização de exames, que é aquele que eu falei, daqueles testes, que é o SUAB, né, que é o PCR, que tira a secreção do nariz ou do céu da boca e faz essa análise. Então, os municípios estão, né, firmando essa parceria, que vai ser muito importante para que a gente possa estar realizando mais testes aqui no nosso município também. Passaremos agora para as perguntas enviadas pelas redes sociais, tanto da Prefeitura de São Bento do Una, quanto de blogs parceiros. Eliane Manso, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Imunidade baixa, a pessoa corre risco? Veja, tem alguns casos que você está no grupo de risco, como a gente falou. O maior de 60 anos, né, você já tem você já tem uma imunidade um pouco mais baixa. Né, você já desenvolveu alguma hipertensão. Normalmente você tem algumas taxas que já estão um pouco alteradas. Então, o idoso maior de 60 anos, ele tem uma imunidade, ele é mais fragilizado. Como também a pessoa que é hipertensa, a pessoa que é diabética, né? Então, ela já tem uma possibilidade de ter sintomas mais graves. Então, a questão de imunidade, ela depende muito de pessoa para pessoa. O que seria essa imunidade? Então, por exemplo, uma pessoa que faz quimioterapia, ela tem a imunidade mais baixa. Então, ela tem uma possibilidade de ter, de se contaminar e ter uns sintomas mais graves, porque ela está com a imunidade baixa e os leucócitos dela, a defesa dela, ela está mais frágil. Então, a imunidade seria mais isso. Eu não sei, porque cada caso é um caso. Às vezes tem pessoas que dizem, eu sempre fico gripado. Então, tem pessoas também que têm uma rinite, eu sempre fico gripado. Então, o que é que a gente diz? É importante a alimentação das pessoas, a atividade física, né, para que você possa estar enfrentando
essa doença, se você vir a pegar, de uma forma com mais força, né, com mais firmeza. A Aline pode até complementar também essa parte aí dessa questão da imunidade baixa. Isso, também tem o pessoal que faz hemodiálise, né, que a gente sabe que são o pessoal mais fragilizado, gestantes também estão nesse grupo de risco. Isso foram os grupos de risco preconizados pelo Ministério. E quanto à imunidade, né, eu acredito que quem já tem uma imunidade que sempre resfria, é bom ver a alimentação, dar uma melhorada na alimentação, procurar um médico na unidade de saúde para ver o que é que ele pode indicar, tipo vitamina D, para que possa aumentar a imunidade do paciente. Mas aí isso tem que ser indicado pelo médico. Isabela Pimentel, pelo Facebook da Rádio São Bento FM. Boa noite a todos. Prefeita, para quem tem os sintomas, vai fazer o teste correto? E para quem é assintomático, como saber se está com vírus ou não? Quanto a isso, o que vocês estão fazendo? Foi como a gente falou, 80% da população vai ser contaminado pela doença e não vai ter sintomas ou vai ser assintomático. Por isso que a gente pede para que as pessoas fiquem em casa, só saiam se realmente for necessário e que as pessoas utilizem a máscara. O ideal seria que se o Brasil pudesse fazer, como por exemplo Nova York fez, testar todo mundo. Mas você não tem testes no Brasil para testar todas as pessoas. Então, existe aquela definição de quais serão esses pacientes, né, que serão testados inicialmente, que são as pessoas, os profissionais de saúde, os profissionais de segurança, aquelas pessoas, aqueles idosos, né, sintomáticos e que têm sintomas graves, como também aquelas pessoas que estão internadas e conforme a orientação médica. Então, se você tem sintomas leves, ou então você está assintomático, né, não existe a necessidade de você estar fazendo o teste. Porque os testes que você tem hoje no Sistema Único de Saúde, eles são em números limitados. Então, eles são destinados exatamente para que a gente possa estar testando essas pessoas que estão nessa situação mais grave e que possam estar passando recebendo a medicação e passando pelo tratamento. Se você está com sintomas leves, ou então você conviveu com alguém, né, você teve contato com alguém que foi positivo, e você está assintomático, então a orientação é o quê? Os 14 dias em isolamento domiciliar, né? O isolamento em domiciliar. Então, esse é importante. Juvino Júnior, pelo YouTube da Prefeitura de São Bento do Una. O Supremo Tribunal Federal deu autonomia a estados e municípios. Existe a possibilidade de, em São Bento do Una, os serviços não essenciais e as aulas serem liberadas em um período diferente do estado? Veja, tudo isso é avaliado. As aulas, se você retoma as aulas, você tá levando as crianças para a escola. As crianças, normalmente as crianças que a gente teve aqui em São Bento, que foram contaminadas, elas não desenvolveram sintomas, não é, Aline? Elas são assintomáticas, e aí elas podem se contaminar na escola e voltarem para casa e ter uma onda de contaminação. Nós tivemos um exemplo na França, que eles voltaram às aulas e que teve uma onda de contaminação. Então, a gente não tem previsão de quando as atividades não essenciais, elas serão retomadas, né? Então, existe esse cuidado para evitar a contaminação das pessoas. Diego C, pelo YouTube da Prefeitura de São Bento do Una. Quanto tempo o teste do laboratório passa para confirmar ou negativar? Tanto o laboratório do Estado como os particulares. E para informar que o paciente está curado, é feito um novo teste? Veja, como é feito? O paciente positivou, né? Deu positivo. Então, primeiro se olha a questão dos sintomas, né? Se aquele paciente está sintomático, se ele vem melhorando. E aí você analisa também, é feito um acompanhamento pela Secretaria Municipal de Saúde, do período que desde o momento que você teve os sintomas, ou você positivou, os 14 dias.
né, daquele isolamento. Então, se entende que a partir do 14º dia, aquele paciente que já não tem mais sintomas, ele está curado. Então, é feito esse controle pelo quantitativo de dias, né? Se você não tem mais sintomas e desde o início dos sintomas já se passou os 14 dias. Também Sim, Aline. O paciente, né, para ele poder ter a alta, a cura clínica que a gente chama, um médico tem que avaliar ele, né? Então, o profissional médico, ele entra em contato por telefone, conversa com o paciente, ou o paciente vai até a unidade de saúde para ele poder ter essa alta clínica. Outra pergunta que ele falou também, Débora, foi, acredito que a quantidade de tempo, né, isso, Daniel, se demora para sair o resultado. O teste rápido, ele sai com uma hora mais ou menos, a gente já tem o resultado do teste rápido. Já o SUAB, que é a coleta que a gente faz, dura em torno de 8 dias a 10 para chegar ao resultado, porque o material é encaminhado para a Secretaria de Saúde do Estado e o tempo de espera é mais ou menos esse, de 8 a 10 dias de espera. Daniel, só complementando, essa parceria que a gente está firmando, que a Associação de Municípios de Pernambuco está firmando com a Universidade Federal de Pernambuco, vai possibilitar também que a gente possa diminuir essa quantidade de dias desde o momento que faz a realização do teste para a chegada dos resultados. Então, a gente espera, né, que diminua esse período, esse espaço de tempo. E aí, o teste que é feito, o teste rápido, ele só pode ser feito, porque senão ele vai dar um falso negativo a partir de 10 dias do início dos sintomas. Pronto, Daniel. Cleandro Azevedo, pelo YouTube da Prefeitura de São Bento do Una. Boa noite. Existe algum estudo sobre a contaminação pelas cédulas de dinheiro? Olha, dinheiro, objetos, principalmente dinheiro, porque você não sabe quem pegou naquele dinheiro, né? E ali você pode, por exemplo, uma pessoa que pegou, imagina, uma pessoa que está contaminada. Aconteceu dela dar um espirro, depois ela pegou naquele dinheiro. Aquela cédula de dinheiro, ela vai andar, né, muito. Da mesma forma que, vamos dizer, uma bolsa plástica, um saco plástico, ela também pode ser um vetor transmissor da doença. Teve até uma matéria que foi compartilhada, dizendo que os objetos não acontece a transmissão imediata. Realmente, ele lá quietinho, ele não vai estar transmitindo para você. Mas se você, por exemplo, você pega naquele objeto, você pega na cédula do dinheiro, né, naquela nota de dinheiro, e aí depois você não lava as mãos, esquece, coça o olho. Então você pode sim se contaminar. E eu vi algumas matérias na China, inclusive que eles botaram até dinheiro em quarentena, né, durante um certo tempo, para poder ter a eliminação do vírus naquelas cédulas de dinheiro. Maria Pereira, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Boa noite. As lojas de eletrodomésticos já estão liberadas para funcionar, Porque tem duas com portas abertas e o povo fazendo fila. Está acontecendo, né? A gente está fazendo a fiscalização também, né, do comércio no nosso município. Existem algumas atividades que estão autorizadas ao funcionamento, né, conforme os decretos que foram liberados pelo governo do estado. Então, por exemplo, nós temos aqui no nosso município algumas lojas de eletrodomésticos que funcionam como banco postal, né, para o recebimento de contas de água, de luz, né, de boletos bancários. Então, elas estão autorizadas a funcionar nesse sentido. Então, as filas que podem estar acontecendo sejam para as pessoas pagarem esses boletos, né, e aí realmente elas estão autorizadas a funcionar para esse serviço. Mais uma pergunta. Nilda Santos, pelo Facebook da TV Diário de São Bento do Una. Prefeita Débora, esses pacientes que estão internados fora de São Bento, têm acompanhantes com eles? Os familiares têm sempre informações deles? Veja, como é que está acontecendo? Não pode, o paciente que é suspeito
ou confirmado de Covid, ele não pode ter acompanhante, porque exatamente para evitar essa disseminação do vírus, porque ele já fica naquela área de isolamento. Se você tem um acompanhante, aquele acompanhante ele pode se contaminar também, e inclusive ele vai circular e acontecer a contaminação. Então, como é que acontece com os pacientes que estão em UTI, internados em UTI? Cada um desses hospitais, eles têm uma assistência social, um assistente social, que passa informações para a família desse paciente. Então, quem está autorizado a receber essas informações é exatamente a família do paciente. Pelo que eu conversei com algumas pessoas que estão com pacientes internados em UTI, acontece o seguinte: se eu não me engano, 3 dias da semana é o assistente social que liga e que passa essa informação do boletim médico, e nos outros dias ele pode conversar, o médico conversa diretamente com esse familiar. Então, acontece isso. Aqui no nosso hospital, a gente também passa, né, tem as enfermeiras, o corpo técnico, que também nós passamos as informações também para os familiares, mas não é permitido o acompanhamento, o acompanhante. Inclusive, a Aline pode até complementar, que acredito que está com restrição, inclusive para acompanhamento, né, acompanhante em casos de parto, né? Isso. Nós já fomos orientados, né, recebemos uma nota da 4ª Regional, onde foi cancelada o acompanhante para gestantes. Tanto acompanhante como ela levar objetos, né, porque o risco de contaminação aumenta mais ainda. Então, assim, está preconizado, nem a gestante, nenhum outro paciente está podendo ter acompanhante, infelizmente, por conta, para diminuir essa disseminação. Ok, última pergunta enviada pelas redes sociais. Érico Alves pelo Facebook do blog Jardim do Agreste. Boa noite. Uma pessoa que testou positivo para Covid-19 e tem cura clínica, ele gera anticorpos e não são mais contaminados ou podem ser contaminados novamente? Luiz, boa noite, né? Obrigado também pela participação. Veja, um paciente que ele testou positivo e ao longo do período, depois de 14, 15 dias, ele tem os anticorpos, que é o IgG, que seria a memória na célula, é como se fosse a nossa imunidade. Por exemplo, quem já teve catapora, você tem uma imunidade, você tem uma memória na sua célula que você não é mais contaminado pela catapora, não é? Isso aí já está comprovado, a gente sabe. Do Covid-19, quando você recebe a cura clínica, que você desenvolve o IgG, o seu IgG é positivo, você tem essa memória celular, né, do IgG, e você já tem o IgM negativo, né, se entende que você já tem a memória em sua célula da defesa. Hoje, os estudos que foram feitos é que você está com uma imunidade ao vírus Covid-19 e que você não irá desenvolver mais o Covid-19. Isso é os estudos que foram feitos até agora. Ninguém não sabe se o Covid, né, não terá uma mutação e aí você desenvolve uma outra espécie, não sei, o Covid-21 ou Covid-22, vamos dizer assim. Isso ainda ninguém sabe com certeza. Então, como o Covid-19, como o coronavírus, a infecção do coronavírus, esse que a gente está falando, que aconteceu a pandemia, ele é muito novo, ninguém sabe muitas informações, então ninguém não sabe até quando você vai ter essa memória celular, essa defesa. Mas hoje, a partir do momento que você desenvolve o IgG e você tem essa memória celular, se entende que você está imunizado para o Covid-19. Seria uma vacina, né? Perfeita. Antes da gente encerrar, chegou uma última pergunta e ela é bem interessante. A gente vai abrir essa sessão, fazer ela e em seguida a gente encerra. Maria Silva, boa noite. Ela que fala pelo Facebook da Rádio São Bento FM. Boa noite. Eu tenho uma criança e não levei para pesar porque tenho medo. Tem algum problema? Eu tenho Bolsa Família e moro no sítio. A Aline pode responder essa pergunta, que inclusive a gente fez uma ação nesse sentido.
o peso das crianças, né, os agentes de saúde estão pesando também de forma gradual, porque para a gente não quer que tumultue nas unidades de saúde, é igual a campanha de vacina, está sendo de forma gradual, eles não estão marcando, porque antigamente não, né, antes da pandemia, se marcava um dia para o peso, né, então eu acredito que seu peso é lá no ambulatório, então você tem que ir, né, talvez vacinar seu filho, eu não sei se você tem alguma vacinação, então você vai lá e pesa. Não está tendo o dia certo por conta para não aglomerar esse quantitativo de gente, para não haver essa contaminação. E Aline, é importante, né, falar que você, Maria, você vá, né, use a máscara com cuidado, né? Eu não sei se é criança de colo, a idade da criança, ter o cuidado também, mas não deixe também de ir. A gente também está tendo todo esse cuidado. Muito bem, sem mais perguntas por hoje, a gente quer agradecer a participação de todos os veículos de imprensa que enviaram suas perguntas, que retransmitiram a nossa coletiva. Para não ser injusto, a gente não vai citar o nome de uma por uma, mas todos que retransmitiram, a gente deixa os nossos agradecimentos. Lembrando que na próxima segunda-feira, a princípio, na próxima segunda-feira, a gente estaremos de volta com uma nova coletiva de imprensa, onde trataremos sobre mais assuntos relacionados à pandemia do novo coronavírus e o Covid-19. Passaremos agora a palavra para a prefeita Débora Almeida e para os secretários Aline Cordeiro e Felipe Reis, para que ele faça suas considerações finais. A todos, boa noite e até a próxima coletiva. Reforçar só aqui que as barreiras sanitárias, né, elas continuam acontecendo na entrada do nosso acesso para Capoeiras, Belo Jardim, Lagedo e também lá na Vila do Espírito Santo. Eu quero fazer um reforço aqui. A gente vai estar publicando, né, Aline? A gente está preparando e a gente vai estar divulgando um boletim onde nós estamos distribuindo os casos confirmados no nosso município por localidade. Então, eles vão estar distribuídos por bairros ou por povoados ou localidades. Então, eu venho aqui reforçar um pedido de atenção e de cuidado para a população da Vila do Espírito Santo. É necessário que vocês tenham uma atenção, um cuidado. Nós temos muitos casos confirmados na Vila do Espírito Santo, inclusive alguns casos graves, né, que estão internados aqui ou estão em UTI. Então, a gente vem reforçar também lá na Vila do Espírito Santo esse reforço, essa atenção de cada um de vocês. Então, nós temos uma barreira sanitária que está lá também, a gente vai estar no próximo sábado orientando as pessoas que estão vindo para a feira, uma orientação para vir utilizando a máscara, os idosos não virem para a feira, escolha só uma pessoa da sua casa para vir fazer a feira, né? E aí faça a feira e volte logo para casa. Isso é importante. A gente está fazendo a limpeza das ruas, desinfectando as ruas também, fazendo esse trabalho. Os lavatórios, né, continuam instalados em toda a área do nosso município. A gente vem organizando essa compra de medicamentos, compra de equipamentos, essa organização também. O município de São Bento do Una foi escolhido pelo grupo Votorantim e a gente está recebendo uma capacitação, inclusive amanhã nós temos uma reunião com a equipe, né, o comitê de crise e o grupo Votorantim para tratar, né, de alguns temas, de algumas coisas que a gente possa estar fazendo ou reavaliando nas nossas ações no nosso município. E aí a gente vai passando tudo isso para vocês. Vou passar aqui também para Felipe, que Felipe possa estar complementando também, e depois a Aline. Quero agradecer a todos e informar que os nossos trabalhos na Feira Livre de Fiscalização e Organização permanecem no padrão da portaria 141 do gabinete, com distanciamento, uso obrigatório das máscaras. E lembrando que não está ocorrendo a feira de animais, em virtude da recomendação 02 da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E também só deixar uma informação que no açougue público tem servidores da Secretaria de Desenvolvimento Rural fazendo a higienização do pessoal que está entrando no açougue, com álcool 70. Então, todo mundo está sendo bem orientado na feira
E com relação às fiscalizações no comércio, estamos com 2 equipes. Vamos enfatizar alguns pontos, que principalmente os não essenciais e bares, e encaminharemos para o Ministério Público para que ele tome as medidas necessárias, já que a gente necessita de um apoio do órgão superior. Agradeço a todos. Boa noite. Aline? Eu quero agradecer, né, mais uma vez ao pessoal que está na linha de frente, que está cuidando, que está dando lá todo o seu esforço, né, mesmo diante de tanto medo, mas está lá. Quero reforçar também o isolamento social, porque pelo estudo, como Débora falou, que a gente está fazendo por localidade, a gente também está vendo o número de casos como está. Então, pela média, a gente vai ter um pico agora, na próxima semana. Vai dar uma elevada, nossos casos vai ter uma elevação. Então, assim, eu venho reforçar o isolamento social. Nessa próxima semana, agora, o início de junho, pelos nossos cálculos, vai ter uma elevação de casos. Então, vamos reforçar o isolamento social. Vamos nos prevenir, né, para que a gente consiga controlar essa curva, para a gente comece a entrar em queda, né, porque a gente está ascendendo e para que a gente possa ter uma queda, a gente precisa do apoio e da colaboração de toda a população. Então, eu agradeço. Se Deus quiser, na próxima semana, nós vamos estar aqui com mais uma coletiva e com números positivos, né? Então, uma boa noite a todos. Só para agradecer aqui a Felipe, a secretária Aline, né, todo o empenho, e aproveitar para agradecer a todos os nossos profissionais de saúde, a todos os nossos profissionais das atividades essenciais, a todos os secretários também. Quero agradecer também a cada um de vocês, né, que nos acompanharam e vem nos acompanhando nessa grande missão, nesse momento tão difícil. É um momento de muita dificuldade para todos. A gente está vivendo um momento que eu acredito que ninguém nunca pensou que a gente viveria isso. Mas nós nos organizamos aqui no nosso município. Desde o início a gente vem com ações de conscientização, ações que foram implementadas no nosso município. Nós fizemos a organização das filas das casas lotéricas. A Secretaria de Assistência Social também vem orientando. Pelo que a gente percebeu essa semana, o governo federal, a Caixa Econômica, está fazendo uma reavaliação em alguns benefícios, em alguns auxílios. Então, algumas pessoas que já receberam a primeira parcela, nessa segunda parcela, a Caixa está reavaliando, né? Foi uma reavaliação que está acontecendo em todo o Brasil. Por quê? Porque na primeira parcela foram identificadas pessoas que não se enquadravam, como, por exemplo, pessoas do Exército, pessoas policiais, entendeu? E algumas outras pessoas que não se enquadravam e que receberam o benefício. Então, eles estão fazendo uma nova reavaliação. A Secretaria de Assistência Social está à disposição de cada um de vocês também para esclarecer, né, como também aquelas pessoas que tinham vínculo com o nosso município. A Secretaria de Administração também está à disposição por meio dos funcionários Josenildo, como também de Sérgio, que trabalha lá no RH. Então, a gente está à disposição também de cada um de vocês. Vamos continuar firmes, né, nessa luta, nesse trabalho. Cada dia, é um dia por vez, é uma vitória por vez. Como a Aline falou, ontem mesmo a gente estava até 3 horas da manhã, né, lutando por uma vaga de UTI, lutando por umas condições para a gente poder salvar uma vida. Cada pessoa do nosso município é importante, cada um de vocês. E aí, em Recife, a gente já tem notícias da diminuição dos casos. Como vocês estão sabendo, em Recife está acontecendo uma quarentena mais rígida e a gente acredita que já seja reflexo dessa quarentena. Então, por isso que a gente reforça tanto aqui o cuidado de cada um de vocês. Fiquem em casa, só saiam se realmente for necessário e usem a máscara. Nós nos preparamos, o Hospital Municipal, nós nos preparamos com mais profissionais, nós contratamos mais profissionais para atender a população, compramos equipamentos novos, ampliamos o número de leitos, né? Hoje nós já temos 50 leitos que foram abertos para o Covid-19. Até o final da semana a gente vai ter ampliação de mais 10 leitos. Na próxima semana a gente acredita que chega aos 70 leitos que nós programamos. Então a gente está fazendo todo um trabalho. Mas por quê? Né? A gente precisa que vocês também
nos ajudem também seguindo as orientações, porque se a gente tiver uma grande contaminação, né, um grande número de pessoas contaminadas, é aquela conta que foi feita desde o início. 80% dessas pessoas terão sintomas leves ou serão assintomáticas, mas 20% dessas pessoas precisarão de internamento. Aqui no nosso hospital, nós temos 50 hoje, 20 estão ocupados. Nós temos 3 respiradores, vamos receber um respirador. A gente acredita que até sexta-feira mais um respirador está aqui no nosso município. Mas o quê? Nós temos também aquelas pessoas que vão precisar, né, de UTI. E ontem, como eu contei a vocês no início da entrevista, ontem até 3 horas da manhã, a gente desde 10h30 da noite, a gente foi dormir 3 horas da manhã em busca de um leito de UTI para um paciente que a gente só conseguiu hoje 10 horas da manhã. Então, acontece isso, desses pacientes também agravarem, e a gente não sabe como é que se comporta para cada paciente. Então, a gente vem reforçar aqui para que vocês tomem cuidado, vocês se cuidem, né? Sigam as orientações. Então, muito obrigada, Daniel, obrigada, Naldinho, obrigada, Felipe, obrigada, Aline, obrigada a todos vocês. O nosso agradecimento pelas orações, pela torcida de cada um. E a qualquer momento, se a gente tiver, né, mais alguma informação para vocês, a gente vai estar passando para todos. Então, Deus abençoe, né, que a gente possa estar seguindo em frente com muita fé, com muita esperança. A gente tem certeza que a gente vai superar esse momento de dificuldade e vamos conseguir juntos. Obrigada, boa noite e Deus abençoe a todos.